Quando a gente fala num processo de hipertrofia muscular, essas estratégias de bulking e de cutting, elas são importantes. O que acontece? Tem paciente que ainda não está pronto para esse processo. Então vamos combinar que, na verdade vários, né? Vamos combinar que bulking e cutting não é para qualquer um, para quem merece. E aí eu não sei vocês, mas eu tenho paciente que é assim, ó, começou agora, chegou no consultório agora, academia semana passada. Aline, quando eu vou começar o bulking e o cutting? Quem sabe daqui a alguns anos? 30%. Né? Com 30% de BF e falar, mas o meu amigo da academia come 7.000 calorias, eu queria comer igual. Falei, então, ainda não vai dar. Quem sabe mais pra frente, eu quero que você chegue lá, mas hoje ainda não dá. Então, para ser bem sincera, assim, é para quem ainda, para quem consegue, para quem tem o mérito, para poucos, para quem treina bastante, para quem já sabe o que é um treinamento, para quem já seguiu bem uma dieta, para quem sabe o que é uma dieta, aí sim a gente pode pensar numa organização melhor. Então, é algo mais complexo e nem sempre é feito assim tão facilmente. Então, de modo geral, quando a gente fala em bulking, a gente vai colocar mais caloria, vai ter mais carboidrato, como nós comentamos, proteína é importante, mas que não seja também muito em excesso. E por um outro lado, o cutting é a restrição calórica, a redução de caloria, eu vou colocar mais proteína, eu vou colocar um pouquinho menos também de carboidrato, um pouco menos de gordura para conseguir adaptar de modo geral. Esse trabalho aqui traz pra gente um pouco mais de, focando em competidores, em fisiculturistas, sobre algumas estratégias que eles fizeram. Então, o que ele fala? Claro que o bulking tem que ter mais caloria, e aí foquem mais, especialmente em carboidrato. Fica mais fácil, não fica? Mais carboidrato para mais caloria, como nós comentamos antes, não foi? Colocar lá o mel, doce de leite, mas claro que com qualidade é importante. Não exagera também de tanto doce assim. Um carboidrato com digestão mais rápida, mais fácil para conseguir ter essa adequação. E além disso, ele traz para a gente aqui um pouquinho mais sobre qual que foi a quantidade em média, não é que é obrigatoriedade, em média, de carboidrato, comparando o bulking e o cutting. Nem sempre é assim, pode ser mais ou pode ser menos, tá? Então, isso foi desse trabalho dessas pessoas. Então, saibam também avaliar o quanto que o seu paciente hoje consome, o quanto que você vai organizar esse carboidrato. Não é uma obrigatoriedade. Nós podemos pensar em várias proporções aqui de macronutrientes, né? E ele mostra pra gente, basicamente, qual que foi a caloria em cada momento. Então, por volta de uma redução aqui de umas 1.000 calorias em cada fase. Pode ser mais ou pode ser menos, depende de cada paciente. Então, você vai sentindo a cada ciclo de indicação qual que vai ser esse superávit calórico ou esse déficit. Você pode começar com 500 calorias, com 700, e você vai organizando de acordo com a resposta de cada paciente também. Para tal, como nós comentamos, aumentar o carboidrato é importante. E alguns gostam de maltodextrina, hipercalórico, não é que é necessário, não é que é obrigatório, mas alguns pacientes se sentem mais à vontade assim, acham mais interessante, dá para utilizar, é uma possibilidade. Eu gosto muito de fazer caseiro quando o paciente consegue, porque uma coisa é assim, eu querer e o paciente conseguir. Aí o paciente, ele é motoboy, ele vai andar o dia inteiro, não tem como ele parar em liquidificador, não dá, né? É o dia a dia, é a rotina, não tem o que fazer. Aí eu posso pensar em colocar, então, um hipercalórico caseiro só com componentes em pó, para que ele leve e bata com água? Pode ser também, tá? Então você vai tentar organizar esses pontos. E vejam que aqui, quando você faz uma organização, de acordo com o que você deseja, você pode pensar em qual que é o alimento, qual que é a quantidade, qual a qualidade, se o paciente tem algum desconforto com algum tipo de produto. Então fica algo um pouquinho mais personalizado. Mas eu sei que nem sempre é viável, que nem sempre é fácil de fazer algo assim caseiro, né? Então, a gente consegue organizar. Outra coisa importante, não é porque o paciente tem dificuldade, talvez, em engordar, que ele pode avacalhar em comer um monte de docinho, né? Não é porque é bulking que tem que comer tanta porcaria assim, tanto alimento, tanto doce, tanto paçoquinha, tanto doce de leite. Então, vamos tentar, né, 3 pacotes, né, de doce, 3 de pudim, nuggets, não sei das quantas. Então, vamos tentar dar uma organizadinha. Eu sei que não é fácil. Comer limpo,
vários cookies, um pacote de cookie, Nescau, Tubete, então, né, vamos tentar dar uma organizadinha. Falar é fácil, né, gente? Agora, na prática, o desafio é grande. Então, eu sei que a tentação é grande, então não vou julgar, não. Mas a questão é tentar organizar um pouco mais essas calorias, a rotina do paciente, tentar organizar um pouco mais a alimentação para ficar mais fácil para o paciente, é importante com certeza. E aí, por conta disso, eu gosto muito de utilizar essa equação, ó. Não é que é obrigatória, tá? Mas qual que é o ponto? É a Tinsley, porque é uma equação que foi feita baseada em pessoas com massa muscular mais alta, fisicamente ativas. Então, eu posso escolher Harris Benedict? Até posso, não tem problema. Mas essa equação, ela é um pouquinho mais específica. Então, eu sugiro que vocês usem. Eu sei que muitos de vocês, assim, nem fazem muitas equações, que vocês usam o que o paciente já come, para chegar com uma base, tudo bem. Mas se eu quero ter uma equação mais específica para tal, a Tinsley é uma boa opção. E nós temos, ó, duas opções. Primeira, massa livre de gordura, e a segunda é o peso. Aqui peso é mais fácil, né? Então, eu coloco o peso do paciente e acabou. Essa outra, massa livre de gordura, eu tenho que fazer um cálculozinho a mais. Ou seja, descobrir o quanto o paciente tem de porcentagem de gordura corporal, bioimpedância ou pregas cutâneas. Então, eu tenho o peso total do paciente, que é 100%. Gordura, aqui no caso, 11,23. Então, eu tenho o quilo que o paciente tem de gordura. Para que eu saiba massa livre de gordura, eu vou subtrair peso total da gordura e sobra o que eu tenho de massa livre de gordura. Algumas bioimpedâncias trazem já isso, né? Aí, então, eu vou jogar nessa equação o peso da massa livre de gordura do paciente. Ambas as equações, elas são viáveis, são semelhantes. Eu, particularmente, prefiro essa daqui. Mas é uma consulta online, não dá para descobrir isso, sei lá, N motivos. Então, usa a com peso. Se puder essa, mais específica, se não der, usa essa daqui. E aí, você terá, então, uma caloria para esse paciente, que é o GEB, que é o basal. Uma possibilidade é você adicionar fator atividade física. Como vocês comentaram, né? Faz uma média ao longo da semana e tal e tal. Dá para usar? Também. Outra coisa, se eu quero pensar naquela organização em METs, equivalentes metabólicos, eu posso fazer o seguinte, posso colocar esse fator atividade como mais sedentário para o dia a dia e eu vou adicionando a caloria para cada exercício. Dá para ser assim também. Não, eu quero fazer uma média geral, vou colocar aqui moderado. Também pode ser, sem problemas. Então veja que nós temos assim, vários tipos de possibilidades. Não é obrigatório fazer de só uma maneira. Tem muitos jeitos de calcular isso daqui, né? Mas vejam que essa é uma possibilidade. Uma sugestão, então calculei aqui caloria. Vou começar então com uma estratégia de bulking, por exemplo. Então eu posso pensar em aumentar 400, 500 calorias inicialmente, se eu não conheço ainda o paciente. Quando eu já conheço, fica mais fácil, porque eu já sei o quanto que ele merece. Mas se eu estou começando, sugiro por volta disso, 400 e 500. Avalie em 1, 2 semanas. Aí o paciente teve resultado. E aqui o resultado não é só assim, o BF. É o espelho muitas vezes, não é? O paciente percebe essa alteração. E aí, se não teve uma grande mudança, eu posso pensar em aumentar um pouquinho mais, 200, 250, como sugestão. Não são valores exatos e obrigatórios, mas é uma sugestão para vocês. Então, avalio mais 15, 20 dias, para depois reavaliar novamente o paciente. Repara que esse paciente aqui merece uma atenção que é mais próxima. Eu não posso desgarrar. Faz um booking aí, volta quando você quiser. Ele pode voltar muito maior, né? Então, cuidado, né? Eu sei que o paciente que está nessa fase, ele não vai desgarrar desse jeito. Então, você vai conseguir acompanhar de modo muito mais próximo a cada momento para conseguir ter um benefício. Então, a ideia é, a princípio, por volta aqui, ó, 18, 20% de gordura para homem, em média, e 24 a 26 para mulher, o máximo, o teto ali de gordura. Chegou nisso, a gente pensa no cutting para conseguir pensar na redução de gordura corporal. Não é que esse número é sempre obrigatório, porque muito paciente nosso se sente desconfortável bem abaixo disso.
18, 16, 14, 15 já está, exatamente. Se é hormonizado, bem abaixo disso. Né? Então, essas são sugestões para quem não é hormonizado, mas tem muito paciente que fala, Aline, não aguento mais, está lá em 16, em 15, como você falou. Tudo bem, passa para o cutting, não tem problema. Né? Então, cada paciente vai ter o seu estímulo. Ele começou agora, primeira consulta. A gente pode ir adaptando, sem problemas, né? Então, saibam que, em média, bem em média, esses valores, mas pode ser muito menos. Muito menos. E mulher, então, aqui, ó, 24, pode ser muito menos do que isso. Muito menos, né? Então, repara que é um valor bem alto. Então, é o limite do limite do limite. Pode ser bem abaixo disso, com certeza. Repara que, para cada questão, como nós comentamos já, existe uma adaptação. Eu posso planejar, como vocês falaram, então dieta do dia off que não treina para o dia que treina? Pode ser. Eu posso ter 2 dietas só, dia que treina e dia que não treina, pode ser. Ou como nós comentamos, para cada dia diferente tem uma dieta que é distinta também. São possibilidades. O importante é conhecer o paciente, ver a resposta que ele tem e a adesão para conseguir um benefício. Então, mais uma vez, a gente pode pensar em calcular para cada exercício de modo isolado, para cada paciente, e aí teremos distribuições de calorias, de dietas para cada situação, certo? Então, assim conseguimos ter essa adequação. E logo em seguida, a gente pensa então na redução das calorias no cutting, que tem redução de caloria, tem mais proteína consumida, então aumentem as proteínas para que exista esse benefício. De modo regulamentado, estudado e seguro, até 3,4 tem trabalho que mostra a segurança de proteína por quilo de peso corporal. 3,1 já está de bom tamanho, mas 3,4 tem regulamentação de estudo científico, tem comprovação, tem liberação. E claro, né, como nós comentamos, para quem é fisiculturista realmente, aí é uma outra história, né? Aí é um outro BF, é uma outra preocupação. Aqui o déficit calórico pode ser muito mais agressivo, porque ele vai aguentar muito mais esse cutting. Ele vai ter síntese proteica, mesmo em déficit calórico, por conta da hormonização. Então aqui é uma outra história. Ou para quem é fisiculturista, ou para quem também é hormonizado, é uma outra questão. Então aqui, claro, que o BF vai ser outra história, a caloria reduzida é outra história também, então é muito diferente. Para quem merece, então vamos combinar também, mesmo quem é hormonizado tem um mérito, porque poxa, tá treinando, alimentação ajustada, anos de treino, tem um mérito, com certeza merece uma atenção que é especial. Então aqui nós temos um outro BF bem mais baixo, uma caloria que pode ser mais agressiva num déficit calórico, que vai continuar com a hipertrofia muscular adequada. Então, é uma outra situação que é muito mais interessante e dá muito mais resultado, com certeza, né? Que é bem importante pra gente.